Allen, você tirou o seu som. Oi, voltei. É porque eu parei aqui, porque deixa eu aqui abrir o próximo ponto. Bem, continuaremos aqui falando um pouco, até alguém tocou no assunto da OAB, no assunto reprovação, e vamos voltar a falar do governo. PEC. Guedes propõe extinguir inscrição obrigatória em conselhos profissionais, incluindo a OAB. O incluindo a OAB é simplesmente para provocar a OAB, né? Porque são todos os conselhos. Eu acho interessante também, antes de passar a palavra a vocês, eu dei uma lida na PEC, li a proposta e tal. É interessante porque não fala da OAB. Nas notícias que são publicadas, a PEC em si ela não fala assim, vamos acabar com o concurso da OAB. Não é isso. Né? Para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes aqui, ela não chega a falar isso. Ela fala da questão do artigo 174 da Constituição, que fala o seguinte, a proposta é o seguinte, a lei não estabelecerá limites ao exercício de atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional, sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Para o OAB, o objeto da PEC é calar a advocacia e desproteger o cidadão. Eu trouxe aqui um trecho aqui da proposta que fala o seguinte, ao desobrigar os profissionais da inscrição em seus respectivos conselhos, essa é ainda a continuação da declaração da OAB. Ao desobrigar os profissionais da inscrição em seus respectivos conselhos, a proposta ceifa um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade na fiscalização profissional, com um claro e único propósito de engessar e silenciar as entidades. Eu só quero antes aqui trazer mais um ponto, que a proposta ela dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, a fim de evitar eventuais prejuízos decorrentes da lacuna constitucional. Faz-se necessário explicitar a natureza jurídica dos conselhos profissionais e o regime jurídico aplicável aos seus trabalhadores no texto constitucional. Esse é o texto da norma, esse foi o texto da OAB. Bem, vamos lá, vou abrir para debate de vocês, depois a gente vai comentando isso aí. Eu acho engraçado, eu vou pegar pelo seu fio, Allen. Quando eu li a PEC, eu falei assim, não, mas peraí, eu não estou lendo, enxergando a OAB. Mas eu quero saber por quê, que a principal notícia, nos principais jornais, era em relação à OAB. Não dava para entender. Mas aí, no final, você vai lendo a PEC, e você vai lendo as matérias, e você vai vendo a reação da OAB, a reação inicial da OAB, e você compara com a PEC, você percebe uma coisa. A PEC, ela fala da releitura do artigo 174, se não me engano, da Constituição, e ela fala da natureza jurídica dessas entidades. E o que me pareceu no final do dia foi um grande acordo da OAB com o ministro Guedes, que eu confesso que não tenho a menor ideia por que essa PEC veio com o Guedes, não faço a menor ideia, mas eu imagino que isso queira livrar a OAB do TCU. Que o principal... Deixa eu só te cortar rapidinho, só para não perder esse ponto que você colocou. Eu também pensei nesse ponto da questão, o porquê que veio pelo Guedes. Eu fiquei pensando que pode ser uma questão estratégica, porque o Bolsonaro ele já tinha manifestado interesse por acabar a prova, né? Então, aparentemente, eu sei que esse governo não parece ter uma questão estratégica tão boa, e nem a questão de como se portar, enfim. Mas eu achei interessante, porque vindo pelo Guedes, não chama, é porque a OAB está se manifestando e tal, mas não chama tanto atenção que o governo queira efetivamente acabar com a prova. Eles colocam uma outra roupagem nessa declaração, só assim fazendo uma ponderação sobre o que você falou, que eu também fiquei curioso, falei, por que o Guedes, por que, né, economia, mas aí eu vi que tem uma questão estratégica nessa escapada, vamos dizer assim. Não, eu não duvido que tenha, e eu vou além. Eu
eu acho que foi um grande acordo, na verdade, sendo bem transparente, porque a primeira reação da OAB foi no mínimo estranha, dizer que a OAB iria analisar a proposta, etc., e depois emitir. Enfim, não teve uma repulsa inicial. E aí me saltou aos olhos que o grande calcanhar de Aquiles da OAB hoje é justamente o TCU, que a todo momento corre atrás da OAB pedindo para abrir as contas, pedindo mais transparência. Nós sabemos que a arrecadação da OAB é uma arrecadação gigantesca em termos de anuidade, mas em termos de contraprestação eu não vejo retorno imediato a julgar pelo valor. Mas isso é um dado empírico e que, infelizmente, nós, advogados, não temos condições de avaliar porque não é tão transparente assim a prestação de contas. Só que quando você tira a natureza jurídica dessas entidades e coloca isso, na verdade, assim, acaba com a celeuma que durou durante anos no Supremo, que a natureza jurídica é direito privado, você afasta qualquer aplicação ou qualquer possibilidade do TCU correr atrás dessas entidades. E o que me parece é que é muito cômodo para a OAB. É uma PEC tão bem desenhada que me causa estranheza que isso não tenha sido amplamente discutido em um momento prévio. Posso estar falando a maior assim, atrocidade colocando a OAB sob júdice. Mas é que é tão bem desenhado e vem pelo Guedes, que não levanta suspeita, que me causa uma sensação de que tem algo mais aí, estão tentando enganar a gente. Isso, no último, nós representamos 0,5% da população brasileira. 1 milhão de advogados representa 0,5% da população brasileira. Você imagina, sem exame da OAB, a quantidade de advogados que vão brotar e o nosso salário vai simplesmente despencar, porque nós não temos, no Brasil, com uma economia tão capenga e tão deficitária, não temos condições de suprir essa demanda. Se hoje nós não atendemos 1 milhão, nós não iremos atender 2, 3 milhões de pessoas que se formam em direito no Brasil. Então, isso é um dado extremamente preocupante para o nosso país e que vai afetar justamente, pegando um gancho da pauta anterior, não vai afetar essa advocacia de casta, essa advocacia formada em berço de ouro. Vai afetar essencialmente a advocacia do dia a dia, do advogado que está no tribunal, do advogado que está peticionando no JEC. Esse advogado vai ter que se depreciar por conta da concorrência. Sim. E uma coisa que eu analisei nessa... Eu fui ver a reação, né, das entidades, no caso, e para ver o que cada órgão de classe, né, estava se manifestando, né, a respeito. A OAB no segundo momento falou que o objetivo da PEC era calar a advocacia, desproteger o cidadão, né. Já o presidente do Conselho de Economia falou que o objetivo era transformar os órgãos de classe em entidades privadas e acabar com o poder de polícia desses órgãos. Eu não sei também se poderia vir, aí pensando num contraponto, se essa decisão poderia vir a enfraquecer a OAB de alguma forma. Pode-se tirar ela da lupa lá do TCU. Um dos fundamentos do governo, só para a gente sempre deixar claro as intenções do governo, né, que diz, era que alguns funcionários dessas empresas, dessas entidades, no caso da OAB sui generis, né, estavam, no caso, querendo estabilidade, estavam entrando com ações pedindo estabilidade por se compararem a órgãos públicos, a funcionários públicos. Eles estavam querendo a estabilidade do funcionário público. Esse aí, né, que disse que foi a bandeira que fez o governo se mobilizar em prol dessa PEC para que, no caso, né, criasse uma sedimentação também nessa seara aí. Então, assim, algumas entidades de classe, elas são bem definidas no que são, né? E a OAB fica sempre naquela sui generis, então ela fica meio que acima de tudo. Mas me chamou a atenção essa frase do presidente do Conselho de Economia, que falou do tirar o poder de polícia dos órgãos de classe, né? E aí eu fiquei assim, me questionando, eu falei, será que seria interesse do governo tirar algum tipo de força da OAB também? Independente de a gente
falar dessa abertura de mercado. Calma aí. A OAB tem força? O meu sorriso era exatamente isso. Eu não vejo força. O que a OAB hoje tem força, cara? A não ser política política. Força política lobista, né? Não, política, assim, política que eu falo para o seu presidente e seus conselheiros Sim, mas ela tem um viés lá e defende. Por exemplo, tem uma nota, acontece alguma coisa, alguém vai perguntar, não, a OAB se manifestou ao contrário, repudiou tal coisa. Ela não é uma coisa de defender os advogados, não, longe disso. Ou a sociedade. Não. O objetivo dela não é esse. Mas ela tem um poder paralelo lá, político, que a gente sabe que, teoricamente, vai contra o governo atual. Né? Sim. O Felipe, hoje o presidente da OAB Federal, o Felipe Santa Cruz, ele, na época da eleição, ele se colocou claramente contra o governo. Ele é sucessor do Vadir Damos, que é outro combatente ferrenho contra o governo Bolsonaro, é um defensor, enfim, absoluto do PT, e colocou isso de forma muito clara na questão do impeachment da Dilma, e que acabou envolvendo, inclusive, fazendo uma confusão entre a defesa pessoal dele, partidária, com a questão da classe dos advogados, OAB, isso tudo. Isso aí. O próprio Felipe também, na sua eleição, também fez isso. Será que não seria, conjecturando aqui, um objetivo do governo de enfraquecer esse poder político que a OAB tem em Brasília, esse poder, político em Brasília? Não estou falando de poder social, de defender a sociedade, mas de um ataque direto. Pode ser. A representatividade da OAB no cenário macro-político é tão ínfima. Porque, veja, ainda que você tente limitar, ou ainda que você enxergue um poder de polícia, uma influência, etc., o principal poder da OAB que eu enxergo decorre do 103 da Constituição. Propor a DIN. Acabou. Essa é a principal força da OAB, se eu não me engano, o 103. Mas essa é a principal força da OAB, e isso não tem PEC que tire. Porque, nesse ponto, é importante que a OAB tenha essa força, sobre o ponto de vista macro. Mas, no dia a dia, você não está querendo limitar a atribuição, o poder da OAB. Porque, no final do dia, a OAB não está com essa bola toda, não. A OAB não está como o grande guardião da cidadania, da justiça, da independência dos poderes. Muito pelo contrário. A OAB se posiciona de acordo com a ideologia do presidente. Já está mantida faz um tempo já, hein? Pois é. Então, assim, me espanta. E, sobretudo, pensando na minha vida como um advogado. Eu brinco com o Allen, e até comentamos isso ontem, é uma certa vergonha. Hoje, no cenário onde 0,5% da população brasileira é advogado, é uma certa vergonha. As pessoas olham para você e falam assim, poxa, tadinho, esse batalha, né? É JEC que você trabalha? Então, assim, virou isso. E aí, sem a OAB, ou sem o exame da ordem, você imagina o mercado inflacionado que vai surgir. Sim. E lembrando, o exame da ordem não é capaz de fazer o dito, falam que o exame da ordem faz uma espécie de reserva de mercado e está longe de ter esse tipo de capacidade ideal, né? A gente já debateu, até já foi assunto até da live que eu participei, a respeito de reserva de mercado, de fazer um controle das faculdades, do ensino, de que o estudante saia da faculdade com o mínimo de capacidade técnica. E, na verdade, a gente sabe que a prova da OAB ela não capacita nem o cara para trabalhar, atuar na área de maneira prática. Ela não é nem uma prova prática. Ela tem um viés, um aspecto de concurso público, né? E não prepara o cara para o mundo real, para a situação prática do dia a dia da advocacia. Então, assim, ela é uma reserva de mercado porque ela aproveita lá o índice de reprovação dela para manter uma média de aprovados e reprovados, e aí cria-se uma espécie de filtro que, se você fizer um dado estatístico aí, você vai acabar chegando no número X de pessoas que passam por ano, e esse número não deve variar muito, então dá uma previsibilidade, e a OAB vai tentando contornar em cima disso aí. Agora, se tirar esse poder dela,
Me espanta um governo liberal impedir técnicas de mercado de autorregulação. Porque ainda que você fale, a OAB exerce um programa, exerce uma função de reserva de mercado. Eu louvaria. Mas, caramba, somos 0,5% da população. Alguma coisa está errada nessa... Está fazendo mal esse trabalho, né? E um detalhe curioso, essas entidades, elas não mexem com dinheiro público, né? Em regra. O dinheiro da OAB, o dinheiro dos órgãos de classe vem dos associados. Então, teoricamente, não é. Mas, em regra, não é uma coisa que diz ao governo, né? Fica realmente muito difícil entender por que veio uma PEC do Guedes falando desse negócio, quando, na verdade, não está lidando com dinheiro público, não está lidando com liberdades, com garantias de maneira prática. Muito suspeito. O melhor é ver os advogados 4.0 nem aí para isso, né? Isso não fica legal lá na aula de coaching, não. Isso não anda na velocidade da luz. Essa galera é futurista, essa galera tá dizendo que os advogados vão ser substituídos. Smart contract só, entendeu? Exatamente. Afinal, olha só, para que ter concurso? Seu advogado vai ser um robô. Vai ser um robô. Porra! Vai ter uma macro do Excel. Eles são profetas do caos e querem que o mundo acabe em barranco.